Amados nossos telespectadores que nos acompanham através do nosso canal O Mensageiro. Eu sou o pastor William Paixão Cavalcante, vosso irmão em Cristo. Creio na mensagem de William Branham, profeta de Deus enviado para precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos de costume, na mensagem, somos assim chamados, povo da mensagem, de ter somente uma igreja. Na maioria das vezes nós temos somente uma congregação, uma igreja, em uma cidade. Em algumas cidades nós temos 2 igrejas, 3 igrejas. E sempre as pessoas nos perguntam o que a gente acha a respeito, se é bom ou ruim nós termos várias igrejas da mensagem em uma mesma cidade. Porque os denominacionais, os irmãos denominacionais, com todo respeito, tem igrejas que eles têm uma igreja em cada bairro, 2, 3 igrejas em cada bairro, e isto até mesmo é invejável, né, esta maneira deles. Mas eu gostaria de expressar a minha humilde opinião, simples opinião, e você que assiste este vídeo, você pode tirar a sua conclusão sobre este assunto. Vou mostrar para vocês alguns benefícios de termos várias igrejas em uma mesma cidade e alguns contras de nós termos várias igrejas em uma mesma cidade. Agora, os benefícios são vários, mas alguns deles a gente poderia destacar a igreja mais próxima, né? Às vezes a cidade é grande, né? E você tendo uma igreja mais próximo da sua casa para você congregar, seria muito mais fácil ir à igreja. Ou até mesmo a ovelha poder escolher o seu pastor. E até mesmo se tem muitos irmãos em uma única cidade, teria que ter uma igreja muito grande, e isso acabaria sendo de uma certa forma dificultoso. Agora, são alguns dos benefícios que seriam bons termos várias igrejas em uma mesma cidade. Agora, por um outro lado, nós termos várias igrejas em uma mesma cidade, eu vejo que tem um maléfico, né, uma dificuldade muito grande. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu morei em uma cidade grande, tinha um vizinho que era de uma certa igreja, e a igreja era em frente à sua casa. E ele, por não concordar com o pastor, uma correção, não sei, ele congregava em uma outra igreja que ficava a cerca de 15 quilômetros da sua casa. Agora veja o precedente. Por quê? A ovelha, o pastor não pode corrigir a ovelha. Por quê? Se o pastor aplicar uma correção à igreja, o que é supernatural na palavra de Deus, então a ovelha se sente magoada e ela não quer mais aquele pastor e ela procura um outro pastor. Chega naquele pastor
ele também, de um certo modo, vai corrigi-la. E ela vai procurar outro pastor. E assim a ovelha fica perambulando de bairro em bairro, procurando um pastor. E ela não tem um pai espiritual. O pastor é um tipo do marido da igreja, é o cabeça. E um pai, ele corrige os seus filhos. Agora veja que isso tem causado um benefício aos nossos irmãos denominacionais. Eles têm evangelizado muito, eles têm trazido para as suas congregações milhares de pessoas. Mas veja o nível espiritual dessas pessoas. Veja o nível de doutrinação dessas pessoas. Porque os pastores denominacionais hoje, eles têm medo de corrigir os seus membros. Porque se corrigir o membro, ele vai para outra congregação. Então, eles têm, por medo, por receio, eles têm deixado de corrigir os seus membros como deveria corrigir. E isso tem causado um prejuízo espiritual, tem trazido um benefício financeiro, de volume, mas espiritualmente a igreja denominacional está pobre. Apocalipse capítulo 3 diz isso. Ela está pobre espiritualmente. Ela se acha rica, mas na verdade ela está pobre. Ela é rica materialmente, mas é pobre espiritualmente. Porque os seus pastores, os seus atalaias, os seus guias deixaram de corrigir o povo, deixaram de corrigir as mulheres, porque a mulher do prefeito, a mulher do empresário, que dizima na igreja, que é o maior dízimo, que é a maior oferta, ela não pode ser corrigida, porque senão o marido vai mudar para outra igreja e nós não teremos aquele recurso. Então os pastores têm deixado de corrigir, abaixaram as porteiras e as ovelhas têm saído e o mundo tem entrado dentro da igreja. E hoje o mundo está na igreja e a igreja está no mundo. Então, meu irmão, esta é a minha humilde opinião sobre este assunto. Ter várias igrejas tem vários benefícios: comodidade, evangelismo, igreja mais próxima, mas também tem os seus malefícios. Igreja ovelha bastarda. E a Bíblia diz que se o filho está sem correção, ele é bastardo. E nós precisamos da correção. Nossos pastores, os pastores, precisam pregar contra o pecado. Ainda que eles tenham, que nós tenhamos que pregar para as colunas, para os bancos da igreja. Mas um verdadeiro pastor, o compromisso dele não é com as pessoas. O compromisso dele é com a palavra. Esta é a minha humilde opinião e que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.